Hoje você vai aprender. Hoje nós iremos relatar um confronto entre alienígenas e seres humanos, inclusive com participação de um soldado brasileiro que não quis se identificar, mas que trouxe todos os detalhes dessa missão. Se você acredita que nós não somos os únicos seres criados por Deus e que sim, existem centenas, talvez milhares de raças diferentes da nossa, convido você a assistir a este vídeo. Peço para você deixar o seu like, é muito importante para ajudar a divulgar esse projeto e também compartilhar esse vídeo com seus familiares e amigos, tá? Esse e-book em específico, eu vou deixar ele disponibilizado gratuitamente lá no meu Telegram, tá? Vocês vão entender o porquê ao longo desse vídeo aqui. Esse e-book em específico estará disponibilizado gratuitamente. Então, quem quiser baixar esse e-book, basta entrar no Telegram para você ter aí acesso a essa informação. E hoje nós vamos falar do confronto em Zimbábue, que foi mais ou menos meados de 1998, tá? Que agora que se tornou público. É aquilo que eu falei. Qualquer soldado de 35, 37 anos, depois de quase 30 anos, o cara chegando nos seus 70 anos de idade, próximo de morrer, o cara vai lá, não tem mais nada a perder, meu irmão. Já passou os bens para os filhos, já tá, falta poucos dias, meses de vida. O cara vai lá e fala tudo que ele sabe, tá? Geralmente é assim que acontece. Pois bem, importante vocês entenderem aqui, tá? Esse e-book, 100% do texto dele veio de um blog, de um site que eu considero muito, chamado TOF 3126, tá? Para mim, eu considero um dos melhores blogs da atualidade. É uma pena que esse blog deixou de existir durante um tempo e voltou a existir. Eu acho que ele até sofreu um ataque de alguma coisa de hacker ou simplesmente alguma coisa aconteceu. E aí esse blog tinha deixado de existir. Eu preferi pegar todo o conhecimento desse blog e transformar ele em um e-book, tá? Então, se você quiser acessar e ter as mesmas informações que eu estou falando aqui, ok? Você vai acessar esse link aí, ó, tof3126.com.br, combate contra os reptilianos de Zimbábue. Você vai encontrar exatamente o mesmo artigo aí, tá bom? Então, esse artigo ele foi sediado aí por TOF3126. Mais um relato impressionante de um militar brasileiro em missões de forças especiais multinacional e secreta em plena África, na sagrada montanha de Nyagani, no Zimbábue, onde o seu grupo de militares, membros das forças especiais, se deparou com enormes seres reptilianos dentro de uma caverna onde eles estavam. As criaturas estavam meio que sentadas, uma delas em pé, com movimentos similares a um suricato, observando ao redor, enquanto os outros dois, eu não posso falar a palavra aqui, né? Mas cortavam a carne daqueles animais e guerrilheiros que eles tinham travado uma guerra horas antes, tá? O que parece ficção pode superar a realidade e de fato assim acontece. A guerra que ninguém vê, né? Ouve ou sabe em Zimbábue, ok? Pois bem, aqui nós vamos pegar o registro histórico, o diário de bordo do brasileiro que participou dessa missão há mais ou menos 25 anos atrás. E você vai ver como que as coisas, o âmbito tecnológico, hoje, drones, imagens de satélites em alta definição, tudo isso aí já existia há décadas e décadas atrás, ok? Por volta das 9h30, voamos durante 1h20 até o ponto de salto de paraquedas. Uma área descampada e uma das depreciações que existem no arredores do monte Nyagani. Saltamos por cima das nuvens que estavam baixas e pousamos na área próxima a um curso de água com árvores aparentemente espaçosas entre si. A vegetação rasteira na linha do joelho, porém com alguns arbustos espinhosos. O sol quente nos fez, no primeiro momento, deixar nossos capacetes abertos
para melhor ventilação. Usamos um uniforme que apelidamos de EXO 4C. E aí eu deixo bem claro aqui que não é o primeiro relato de brasileiro, não é o único brasileiro que fala que numa missão como essa eles usam uma armadura completamente diferente. Não é aquela roupa de soldado camuflada, um colete balístico, não é isso. Os caras usam um exoesqueleto, uma armadura que cobre todo o corpo. Uma armadura tecnológica que transmite em tempo real tudo que está acontecendo. Uma armadura super forte, super resistente, que é preparada para esse tipo de confronto, tá? E olha só, usamos o uniforme, que apelidamos de EXO 4C, e armamento de praxe. Basicamente o mesmo que usamos na Amazônia, orientados por um bracelete OLED via satélite. Isso em 1998, tá? Com muita munição especial específica para o tipo da missão. Acontece, eu vou falar isso aqui rápido, a pele do reptiliano ela é muito dura. Nenhuma 9mm, nenhuma 357, nenhuma 44 Magnum consegue atravessar. Ela é muito espessa, muito dura. Você precisa de um equipamento especial se você quiser confrontar com esses seres. E é por isso que eles têm que utilizar uma roupa especial e uma munição especial, ok? Após recolhermos e escondermos os nossos paraquedas, caminhamos por cerca de 4 horas até já estarmos a salvo dentro da montanha. Paramos e montamos um perímetro defensivo com um raio de 40 metros. Pouco mais necessário. Durante essa parada, o major e um tenente nos passaram os parâmetros da missão, que se resumia em uma provável e eminente confronto com uma ou mais criaturas extraterrestres, reptilianas. Você vê que eles não falaram isso antes de começar a missão, eles deixaram para falar isso depois. Os caras nem sabiam que tipo de missão que eles iriam enfrentar. Sendo que a missão era capturar, vivo ou morto, né, essa espécime. Caso não fosse possível capturar com vida, deveríamos evitar a baixa entre nossa tropa e sinalizar o local com dispositivos de infravermelho para implodir o local. Então, se eles não conseguissem capturar esses seres com vida, pelo menos explodir esse lugar eles tinham que ter a missão de fazer acontecer. Tá? Então, essa é uma guerra silenciosa que ninguém vê, tá? Após o descanso de cerca de 30 minutos, no perímetro defensivo, levantamos marcha, selva adentro, orientados e observados a partir deste momento por um satélite. O tempo todo eles estavam sendo observados por um satélite. Os trajes, eles têm câmeras de alta definição, eles escutam o que os caras estão falando o tempo todo sendo monitorado, tá? As câmeras de alta resolução que tínhamos no capacete e no peito foram acionadas. Nosso sistema de proteção no uniforme também foi ligado e depois de mais de 1 hora na vegetação densa, adentramos no monte Nyagani. Então você percebe que esse uniforme ele transmite ao vivo o que está acontecendo em tempo real para aqueles pessoas de alta patente do exército, e eles tiveram que ativar uma coisa como se fosse um campo magnético, como se fosse uma proteção extra. Sabe aqueles escudos magnéticos? Quem já jogou Halo sabe muito o que eu estou falando. Um escudo magnético que ele aparece para você se proteger de tiros a laser. Mais ou menos essa perspectiva do campo de defesa desses trajes, tá? E depois de 1 hora de vegetação, eles adentraram em Nyagani. Percebemos um pequeno grupo de homens armados. Eram guerrilheiros, mas a fisionomia assustada e os movimentos demonstravam total desorientação. Fizemos contato que nos foi sinalizado rapidamente de forma positiva, após o que eles vieram ao encontro de nosso grupo em posição de rendição. Apesar de nossos uniformes e armamentos serem diferentes das forças militares convencionais, estávamos sem o capacete devido ao calor, o que ajudou em nossos contatos. Foram interrogados por um intérprete que nos revelou sobre um confronto que os guerrilheiros tiveram algumas horas antes, com criaturas enormes e com aparência monstruosa. O pavor era visível em todos. Vendo seu grupo morrer,
eles fugiram por não conseguirem deter tais seres. Nos disseram também que o grupo deles era originalmente cerca de 120 homens, mas muitos morreram e outros eles não sabiam dizer o que aconteceu, porque optaram por fugir em diferentes direções. E aqui tem uma imagem do segundo relato do brasileiro que participou dessa missão. Aqui nessa região aqui é o confronto, ó. É onde eles encontraram os reptilianos aqui na caverna. E eles pousaram de paraquedas aqui, ó. Por que eles não pousaram perto daqui? Porque aí os reptilianos iriam ver. Ou os alienígenas, eles iriam ver ali. Então eles pousaram quilômetros de distância. Para quê? Para saírem do campo de visão. Né? Muitas vezes, esses lugares são protegidos com drones, são protegidos com alguma coisa invisível. E aí o que aconteceu foi que eles pousaram quilômetros de distância antes e dali que eles foram peregrinando até lá, ok? É a estratégia mais segura. Nos disseram que quando seguiam naquela região foram violenta e brutalmente atacados. Houve intenso tiroteio, tiveram várias baixas entre mortos e feridos, o que os fez fugir do local. Os guerrilheiros estavam cansados, com medo e com sede, apesar de haver um pequeno curso de água próximo. Os caras com sede não buscaram água no rio, olha só por quê. Mas eles estavam com medo de buscar água. Nos disseram, pois, que uma das criaturas saiu da margem do córrego e os atacou quando o outro veio na mata, forçando-os a se dividirem. O que acontece? Esses seres são extremamente inteligentes. Eles sabem que as pessoas vão precisar de água. Depois que você corre quilômetros e quilômetros, que a sua boca está seca, que você está sedento por água, eles sabem que aquela região que tem água é a região que as pessoas iriam ali. E aí o que aconteceu foi o seguinte. Eles cercaram o perímetro do rio para justamente os caras, quando voltassem para beber água, não conseguissem, tá? Fossem interceptados. Ao terminar o depoimento, montamos um perímetro seguro para que 3 deles buscassem água, o que foi feito e fornecemos barras de cereais para que eles se alimentassem. Os orientamos a seguirem rumo a noroeste pela trilha que fizemos. Devolvemos o armamento e os orientamos sobre segurança que deveriam observar até chegar em seu destino. A noite estava se aproximando e com ela o frio. O nosso uniforme regulava a temperatura. Logo, nos colocávamos em marcha. Então o uniforme dos caras, ainda assim, em 1998. Em 1998 você tinha o N, eu acho que nem o N95. Os telefones eram 6120, cara. Sabe aqueles telefones com joguinho de cobrinha, Snake? Você imagina, olha o nível tecnológico que os caras já tinham naquela época, tá? Então o uniforme deles já regulou a temperatura e eles colocaram em marcha. Creio que 1 hora depois já estávamos num dos sulcos laterais naturais da montanha, com vegetação baixa e árvores com copas de 3 a 4 metros. Mas não eram muito próximas uma das outras, e entre pedras, muito mato abaixo. Porém, um pouco mais à frente, as árvores se fechavam e suas copas cobriam o espaço embaixo. Subitamente avistamos uma vaca morta e completamente dissecada. Estava sem os olhos, língua, órgãos genitais e um corte na barriga de onde foram tirados todos os órgãos internos. Não havia presença de sangue no local, o que indicava que as criaturas estavam por perto, já que o que sobrou do corpo do animal ainda não estava rígido, né? Então, quando o animal ele vem a falecer, eu falo de experiência pessoal, ele fica rígido, tá? Galinha, pato, coelho, quando o animal morre, ele fica rígido. É uma curiosidade. Dificilmente o animal fica mole, tá? Depende. Se o animal ele morreu de uma maneira muito, muito sutil, ele fica mole. Mas dependendo da situação que o animal morre, ele fica rígido, tá? E aí, olha que coisa interessante. Um pouco mais para frente, vimos uma abertura na transversal no meio de 2 rochas, com certa vegetação ao redor. Entramos e após uns 5 metros deparamos com uma corte nas rochas. Um corte nas rochas no formato triangular. Um corte perfeito, criando um pequeno túnel de aproximadamente uns 6 metros, com paredes lisas, similar a uma pedra de mármore.
É o que eu digo, a tecnologia que esses seres têm é inacreditável. Os caras conseguem cortar pedra, deixar a pedra tão lisa como se fosse mármore. Isso fortalecia o indício de que estávamos próximos de encontrar o que procurávamos. Andamos com muito cuidado. Nosso sistema de isolamento do uniforme, agora ligado. E o sistema de isolamento é o seguinte: é um sistema de. É como se fosse invisibilidade. Ele oculta o som, ou faz de uma maneira que o soldado não seja facilmente visto, tá? Armamento engatilhado e pronto para disparar. E nós fomos entrando até passarmos e chegarmos a uma grande caverna, meio escura com apenas poucos raios de luz do sol penetrando por uma abertura superior, que já se desfazia, né, entrando por um grande buraco acima, rodeado pela copa das árvores. Em seguida, posicionamos nossas tropas ao redor da saída do túnel, já que também havia soldados próximos à entrada. Nos espalhamos na formação triangulada, com cerca de 4 a 6 metros de distância um do outro, com movimentos rasteiros e lentos, até percebermos movimentos a cerca de uns 100 metros à nossa frente. Num declive de 20 graus, neste momento rastejamos pela vegetação, com cuidado até estar numa distância segura. Aqui não é relatado, mas tem outros brasileiros que passaram por essas experiências que dizem que esses reptilianos eles têm telepatia. Eles conseguem ler a mente humana. E aí você tem que usar um certo tipo de frequência para você bloquear essa captação de leitura de mente. E que essas roupas especiais, elas conseguem bloquear esse tipo de leitura de mente, né? Além daquilo que ela faz normalmente, tá? E aí, olha que coisa interessante. As criaturas estavam posicionadas meio que sentadas, uma delas em pé, com movimentos similares a um suricato, observando ao redor enquanto os outros dois cortavam alguns dos corpos de animais e de guerrilheiros que eles haviam, né, guerreado horas antes. Percebendo através da visão infravermelha, né, olha, assim, um escuro danado, né, os répteis eles são capazes de enxergar no escuro. O ser humano não é capaz de enxergar no escuro, mas, né, o traje ele tinha visão infravermelha, que eles colocavam os órgãos dentro de recipientes cilíndricos, similares a portas de alumínio, escuros e que se encaixavam uns nos outros. Apenas uma das criaturas, inclusive sabe o que eu acho interessante? Tem uma mulher aqui no YouTube que ela fala que reptiliano come passarinho. Eu não vou dizer o nome da mulher, mas tem uma mulher famosinha aqui no YouTube, né? Que fala de astrologia, que fala de signo, que dá dica para mulheres e fala de Zoroastro, de um monte de coisa. E aí ela deu uma entrevista da Danilo Gentili e ela falando assim, não, é porque os reptilianos eles são seres dóceis, eles comem passarinhos. Comem passarinhos sim, né? Só se for um passarinho de 80 quilos e 1,80 m, né? É brincadeira mesmo, né, velho? Apenas uma das criaturas fazia o trabalho de legista. Os demais observavam e lhe davam cobertura, e após a retirada dos órgãos, eles colocavam os corpos dentro de uma caixa, a qual não pude presenciar o tamanho e profundidade, mas percebi que havia mais recipientes como aqueles. Esses recipientes flutuavam, levitavam a poucos centímetros do chão. Elas tinham algo em torno de 2,5 metros de altura. Aqui eles tinham, né? Apesar de não ficarem eretos, sempre ficando meio curvados. Tinham pele escamosa, de cor meio amarelada, com as partes do lombo das costas um tom esverdeado, cabeça grande com vários e pequenas pontas, olhos amarelados, tipo de olho de réptil, com íris vertical, é aquilo que eu tinha falado. Deixa eu ver. Braços e pernas fortes, com mãos longas, com 4 dedos afiados. Usava um colete escuro que tinha nas laterais compartimentos com objetos. No braço direito tinha uma espécie de bracelete na mesma cor da sua pele. O bracelete vai do pulso ao cotovelo, tá? É usado por eles aí. E todos portavam uma espécie de pequena lança, similar a um cajado. Usavam uma espécie de bota que não tinha cadarços ou zíper. Este calçado chegava até a altura do joelho e tinha uma cor esverdeada com marrom.
E aí aqui é o confronto, onde os caras começaram a confrontar esses seres. Após cerca de 10 minutos de observação, procuramos fazer o círculo triangulado em torno das três criaturas, mas mantendo uma distância segura. A demora na manobra de aproximação se explica por questões de observação para saber o que portavam e para que instalássemos alguns dispositivos, similar a pequenas antenas de 3 pontas ao longo da nossa formação. Eles não sabem por que eles estavam instalando essas antenas, mas elas servem também para impedir, incumbir esses seres de usarem a telepatia deles, tá? Prevenindo uma possível reação de forma que os danos fossem mínimos. Mas o inesperado aconteceu e uma das criaturas percebeu a nossa presença e movimentando e veio se certificar. Foi quando começou o confronto. Eu estava na parte baixa da triangulação com 8 homens fortemente armados, com uma distância entre si de uns 5 a 6 metros. A rapidez de movimentos dos seres dificultava a execução dos disparos. Seres super rápidos, tá? Rajadas foram feitas, tiroteio intenso e explosões por cerca de 20 minutos. Eles revidaram disparando uma arma que emitia um feixe de raio de luz azulada similar à luz de neon, mas muito rápida, atingindo vários de nossos soldados. Ou seja, a arma que esses caras estavam utilizando era arma a laser. E os caras com bala, né, meu irmão? E os caras utilizando arma laser. Sendo que alguns dos atingidos foram calcificados instantaneamente. O que se feriram ou tiveram parte do corpo queimados. Foram praticamente incinerados pela luz do disparo. O que acontece? Essa arma dos reptilianos, se ela atingir você em cheio, ela transforma você em pó. Tem um filme antigo. Eu acho que chama Marte Ataca. É um filme antigo, meu Deus, tem uns 50 anos esse filme. Chama Marte Ataca. Nesse filme, os marcianos eles têm uma arma a laser, que quando atira, transforma os seres humanos em pó. Aí você se pergunta, de onde é que eles tiraram essa ideia, né? Pois bem, de onde que tiraram essa ideia? E aí o que acontece? Se essa arma pegar você de lado, por exemplo, ela não te atacar completamente, mas pegar de raspão, ela faz com que o seu corpo seja incinerado. Olha que coisa bizarra, tá? Os que feriram ou tiveram parte do seu corpo queimados foram praticamente incinerados pela luz do disparo. Ou seja, essa arma, ela, em contato com o ser humano, ela já incinera o ser humano inteiro, tá? Meu, os caras têm um nível de armamento absurdo. Inclusive, eu já trouxe um relato de um caso similar a esse, só aconteceu na Rússia, que os soldados foram petrificados. E muito dessa tecnologia de petrificação vem desses seres aí. Tá? Vem desses seres aí. Olha que coisa interessante. Uma das criaturas reptilianas levou um tiro no braço, que portava a arma. Mas dela foi para cima dos nossos soldados e houve uma luta corporal desproporcional, com o ser reptiliano atingindo um colega nosso com um soco, que o arremessou a alguns metros de distância, deixando ele algumas costelas quebradas, um braço quebrado e várias escoriações. Essa criatura então investiu nos demais soldados de nosso pelotão, e antes que nos atingissem, alguém o acertou nas costas, onde o fez recuar. Neste momento, ele levou vários tiros na região do tórax, pernas e caiu abatido. As demais criaturas reptilianas também foram atingidas e feridas, mas conseguiram sumir com os recipientes, caixotes metálicos e com os corpos em meio a uma tênue fumaça de cor meio azulada que se desfez muito rápido. Mas antes que desfizesse, atiramos granadas de fragmentação na nuvem. O interessante é que não explodiram e nem caíram de volta ao solo, simplesmente também sumiram no ar. Tínhamos que sair rápido do local, e durante o confronto no interior da caverna, já haviam sido acionados e estavam se aproximando 5 helicópteros, 5 Black Hawks, para a nossa extração do local, sendo que um deles era só para levar a criatura reptiliana que fora abatida. Ele pesava algo em torno de 200 quilos, dando trabalho para uma remoção para fora da caverna. Ao revistar a criatura, o tenente norte-americano nos impediu de retirar qualquer coisa que estivesse em poder da entidade. Pude ver e tocar em sua vestimenta, que parece ser colada em seu corpo, um colete duro e áspero.
Continha compartimentos havia alguma coisa dentro, mas não sabia como abri-los. Suas botas pareciam ter sido feitas em seus próprios pés. O bracelete ia do pulso ao cotovelo, e sua arma era muito leve. Vi que tinham 3 furos de bala nas costas, mas um e mais uma no pescoço, e apenas um pequeno filete de sangue. Acharam a arma que ele portava, que parecia com um aspirador de pó de automóvel. Olha pra tu ver, cara. Onde tinha no extremo um arco que abraçava o braço e um encaixe de dedo. Quando colocamos junto ao corpo, ela acendeu uma luz cor de violeta bem fraca, sinal de comando simbiótico, ou seja, somente aquele indivíduo poderia acionar aquela arma. O tempo era curto e todos já se movimentavam para sair o quanto antes, pois achávamos que os reptilianos poderiam voltar com reforços para resgatar, né, o ser que tombou e capturamos. Nos posicionamos numa área onde os pilotos poderiam nos ver e um dos Black Hawks desceu e retirou todos nós, mortos e feridos. Passado alguns minutos, percebemos os estrondos das explosões e um ataque aéreo dos nossos caças, dos F-18, que não pude identificar devido à distância e por já ser à noite. Os feridos e mortos também foram evacuados de forma rápida pelos Black Hawks, que desceram pelo buraco do teto da caverna, já que o terreno não apresentava dificuldades para tal, onde levamos cerca de 15 minutos para a retirada de todos. 2 soldados tiveram mortes instantaneamente. 3 estavam feridos, né, numa gravidade N3, e os demais feridos estavam em condições de socorrer e de combate se necessário fosse. Olha que coisa interessante agora aqui, ó. Durante a evacuação, as tropas que fizeram a proteção externa nos relatou que assim que terminou o tiroteio, porque assim, eles estabeleceram um perímetro. Parte dos soldados ficaram na entrada da caverna e parte dos soldados foram para dentro da caverna. Por quê? Porque se alguma coisa desse errado com os soldados que estavam dentro da caverna, os que estavam fora deveriam dar um jeito nesses seres tentando fugir, tá? Então, durante a evacuação, as tropas que fizeram a proteção externa, que estavam fora da caverna, nos relataram que assim que terminou o tiroteio, dentro da caverna, viram um objeto UFO escuro de formato cilíndrico. Várias pessoas relatam que os OVNIs em formato de charuto são de autoria desses reptilianos, tá? Olha só, e sair da montanha e parar por alguns instantes no ar, até que 2 esferas brilhantes se acoplaram a ele e numa aceleração rápida sumiram rumo ao norte da nossa posição. Esses soldados estavam espalhados ao redor da entrada da caverna, caso alguma das criaturas escapassem em sua direção ou para nos dar suporte de supressão. O helicóptero que transportava o corpo da criatura batida estava acompanhado por 2 helicópteros Apaches de escolta e tomaram rumos diferentes das nossas aeronaves. Ao chegarmos nos acampamentos, já nos arredores de Harare, na capital de Zimbábue, 2 caminhões de frigorífico nos aguardavam, e ao descermos fomos direcionados para entrar em ambos os caminhões, onde lá dentro trocamos as roupas e as deixamos dentro de caixas de alumínio, que estavam enumeradas de acordo com cada um de nós. Esses caminhões circulavam pelo tempo necessário até que todos se trocassem com uniformes padrão de instrução. Neste momento, ao descermos já na base de Harare, creio que por volta de 2 da madrugada, entramos num avião de transporte C-130 o Hércules e fomos levados para Moçambique. Durante o trajeto, fomos orientados a esquecer a missão e não comentá-la de forma alguma com quem quer que fosse e sob qualquer circunstância, sob pena de lei marcial e provavelmente condenação à morte. Chegando na base aérea, em Maputo, fomos levados para realizar uma bateria de exames médicos completos e uma entrevista com uma equipe de agentes da CIA ou da NSA. Mas nesse momento já estávamos divididos, separados em pequenos grupos. Após termos sido liberados, não vi e nem tive mais contato com o restante dos soldados operadores do grupo que participou da missão. Fui levado a uma pousada próxima do aeroporto, onde fiquei por um dia e depois fui levado de volta ao Brasil.
Olha que coisa bizarra, meu irmão, bizarra. Os caras confrontaram reptilianos e mesmo assim, mesmo usando esse traje energético, um traje com campo magnético, bloqueio de telepatia, com infravermelho, com tudo que você pode imaginar, ainda assim não foi palho pro mano a mano com o reptiliano, cara. Não foi palho. O bicho é monstro, monstro mesmo. E aí você vê que as armas que os seres tinham, meu, se pegasse, transformava o ser humano em pó, em cinza. Instantaneamente, cara. E eu lembro uma vez que teve uma entrevista com o Putin que ele falou o seguinte, né? Que pelo menos na Rússia, é coisa diferente do resto do mundo. Ele falou que os alienígenas eles tinham uma arma que era capaz de petrificar a humanidade inteira e que isso assustava eles, tá? Para vocês terem mais ou menos uma ideia do nível que é a coisa. E assim, os caras têm 2,5 metros de forma curvada, nem é de forma reta, tá? O corpo dos seres é assim, absurdo. Por isso que eu falo, por que eles reduziram o tamanho dos seres humanos? Pega um ser humano na época de Tartar, Parará, Purururiá. Pega um ser humano na época de Tartária. Vamos falar Tartária, né? Pega um ser humano daquela época. O ser humano tinha 6 metros. O reptiliano tinha 2,5 metros. Quem ganhava uma batalha como essa? Pensa comigo. Um ser humano de 6 metros naquela época, com um nível de testosterona 1000 vezes maior do que a nossa. Os caras musculosos até dizer que chega. A pele dos caras dura, dura, dura. O ser humano naquela época muito mais glorioso do que agora. Você acha que quem ia ganhar essa guerra? Quem ia bater de frente? Então, o que acontece é que esse processo de hibridização que vem de anjos caídos, desses monstros, meu, esse processo de hibridização só vai enfraquecendo o ser humano. Pra você ter ideia, a nossa geração agora, pela primeira vez na história, nós somos menores que esses seres. A gente não era menor que esses seres. Tá entendendo? E a próxima geração vai ser menor e menor ainda. Então, é a questão que nós vimos. Aí as pessoas ficam falando assim: não, quanto mais tecnologia você tem, quanto mais você avança na ciência, mais do bem você fica, mais você vai alcançar a iluminação. Só que for iluminação vegana, porque não tem iluminação nenhuma. Você tem seres que atravessam portais, fazem teletransporte, seres que alcançaram a imortalidade e mesmo assim são maus por natureza. Porque o corpo em si, a tecnologia que você usa, não diz respeito ao seu espírito. O seu espírito que vai redigir se você é bem ou se você é mal. Por isso que é falado joio e trigo, porque é o espírito. O corpo humano já está misturado. A semente de Caim, a semente de Sete, que é o sucessor de Abel, já está misturado. O joio e o trigo estão misturados. O que diferencia você de ser bem ou mal é o teu espírito. Então, essa história de que porque são seres evoluídos, são seres do bem, toma cuidado, meu irmão. São seres extremamente malignos. Malignos, assim, do nível absurdo e colossal. E não cai na história de que esses seres comem passarinho, não, que isso é mentira. Tem gente falando, não, come passarinho, fica tranquilo, cacete, meu irmão. Né? Você tem que invocar o nome de Jesus, porque todos os seres humanos possuem um anjo de guarda. Não é um anjo da guarda, é um anjo de guarda. Existe uma diferença. O que é um anjo de guarda? Ele está ali para impedir o sobrenatural sobre a sua vida. Ele está ali para impedir que alguma coisa do sobrenatural aconteça a você. E aí, quando você invoca o nome de Deus, Jesus, você opera milagres. Eu já vi um ser desse aqui, ó. Assim, não vou jurar que jurar é pecado, mas nitidamente, foi a primeira aparição de extraterrestre na minha vida. Eu vi um ser, foi exatamente um reptiliano. Na casa dos meus pais, eu fiquei paralisado, não consegui me mover, escutei um idioma, eu nunca ouvi um idioma que eu tinha ouvido, nunca ouvi um idioma. E eu tava paralisado e assim, tava deitado na cama, eu tava de lado. Sabe quando você fica com a barriga. Você fica deitado na cama de lado, você não tá nem com a barriga para baixo, nem com a barriga para cima, você tá de lado. E aí eu escutando um breu danado, que a luz tava apagada, porta trancada, eu escutando um idioma que eu nunca tinha ouvido falar, e eu vendo só uma luz nas minhas costas, alguma luz, como se alguém tivesse abrindo as minhas costas inteiras. E aí eu não conseguia falar nada, eu não era cristão, eu não conhecia Jesus Cristo como eu conheço hoje.
E eu totalmente imóvel. E aí esses seres perceberam que eu tinha acordado, que eu estava vendo ali. Eu tentando falar, tentando verbalizar em nada. Aí de repente veio uma onda elétrica na minha cabeça que me mostrou a imagem do reptiliano. E aí a única coisa que eu pude fazer era clamar a Jesus, porque era a única coisa que eu tinha. E aí quando eu comecei a clamar a Jesus, aquelas vozes foram sumindo, as minhas costas voltou a fechar, né? E graças a Deus não tem nada, já fiz raio-x, não tive nada, nenhum objeto metálico, nem nada. E aí meu pai acordou assustado, porque meu pai tinha ouvido um barulho no terraço, e parecia que tinha alguém invadindo a casa. Aí eu peguei um facão, na época eu tinha um facão, deixava por segurança na casa, né? Nós corremos pro terraço. Quando a gente chegou no terraço, já contei esse caso. A gente viu uma luz amarelada forte, como se fosse um pequeno sol, assim, a mais ou menos uns 200 metros de distância, olhando pra gente aquela luz assim, e ela foi bater em retirada. Né? Isso aí eu falo pra vocês, aconteceu comigo, foi a vez mais absurda que aconteceu na minha vida. E dali por diante eu comecei a entender que realmente a presença de Jesus Cristo ela excede todas as gerações, excede tudo. Então eu comecei a perceber a partir dali a força do nome de Jesus. E aí eu comecei a me tornar, a buscar, pô, por que que um ser que tem disco voador, por que que um ser muito mais tecnológico do que eu tem medo de um Jesus Cristo? Não faz sentido. E aí eu comecei a me estudar mais sobre o assunto, tá? E vou dizer pra vocês, meu irmão, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. A melhor escolha que eu fiz na minha vida. Porque o mundo espiritual, o pessoal chama de mundo espiritual, mas o desconhecido, vamos falar a verdade, o desconhecido, não é mundo espiritual, é desconhecido. Ele causa esse pavor nos seres humanos. Então você imagina a batalha que os caras tiveram lá, ó, a batalha que os caras tiveram lá, enfrentando esses monstros aí. Por isso que eu falo pra vocês, nem com esse traje os caras deram certo. Nem com esse traje. Eu digo pra vocês, né, nós só não somos escravos ainda porque várias raças de alienígenas tentam nos escravizar ao mesmo tempo. Várias facções criminosas tentam dominar o mundo ao mesmo tempo. Se houvesse apenas uma raça de alienígena, nós já estaríamos governados, dominados por eles. Mas aí você tem os draconianos querendo o poder, que são a geração de híbridos dos serafins. Você tem os reptilianos, que são a geração de híbridos dos querubins. Você tem os filhos dos Watchers, dos vigilantes, que eram na era pré-diluviana, que se resultou em gigantes, mas que hoje em dia são outros seres. Você tem uma porrada de seres, tem todo mundo tentando dominar o mundo. Por quê? Porque eles sabem que o mundo vai acabar. Existe uma coisa chamada inversão magnética, relógio Cronos. Eles sabem que a Terra está diminuindo de tamanho e que se você não fizer nada a respeito, uma hora a coisa vai acontecer e todo mundo vai para o ralo. Eles sabem que eles não conseguem bater de frente com Deus. Então, o objetivo deles é o quê? Dominar o mundo da melhor maneira possível e conseguir, de alguma maneira, sair daqui e fugir do julgamento de Deus. Né? Se lançar longe daqui. Só que para isso acontecer, eles vão precisar do nosso ouro, da nossa tecnologia, da mão de obra humana e tudo mais que você pode imaginar. E aí fica essa batalhinha de A por B, né? Azul contra vermelho. E aí, meu irmão, ninguém domina nada. Agora, se tivesse somente uma raça, nós já teríamos ido para o saco há muito tempo. Mas por serem vários caras querendo batalhar, é o que permite com que a gente consiga sobreviver. Mas é surreal, cara. Uma história como essa aí dos reptilianos é surreal, cara. Surreal, tá? Bom, esse e-book, pessoal, ele não pode ser comercializado, ok? Por quê? Primeiro que o texto desse e-book veio do TOEFL 3126 e segundo que as imagens que eu utilizei, elas estão liberadas pelo Creative Commons, ok? Então esse e-book ele vai estar disponibilizado publicamente e não pode ser comercializado aí, tá? Então quem quiser baixar esse e-book, eu vou deixar aí disponível gratuitamente lá no Telegram, tá? A gente tem que seguir algumas diretrizes para, né, fazer com que o e-book vá para frente. Então quem quiser baixar esse e-book aí,
vai estar disponível para vocês aí, tá bom? E lembrando que se você quiser o artigo completo de tudo que aconteceu sobre isso, no site TOEFL 3126 você encontra aí mais informações sobre isso, tá bom? Peço para deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações, principalmente deixar o seu like para ajudar a divulgar esse projeto, tá bom? Fique na paz.